para sermos por Ele renovados, restaurados, revestidos. Sabemos que aonde se encontra 2 ou 3 no nome dele, ele se faz presente. E sabemos que aonde ele está, algo acontece. Peço à igreja que abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Aleluia, uma palavra muito conhecida. E Deus tocou no meu coração hoje. Caso eu tivesse a oportunidade de falar algo, eu nem imaginava que seria eu o ministro da palavra hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Isaías 43. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, ó Deus. Glória a Deus. Creio que todos já encontraram. Aleluia. Eu vou ler um versículo aqui, irmão. E os irmãos vão ler o próximo. Aí os irmãos podem se assentar. Aleluia. Será o versículo. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler o versículo 12. E os irmãos 13. Eu anunciei e eu salvei. E eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não pode se assentar, dando glória a Deus. Eu vou ler os versículos do contexto. Aleluia. Quem quiser me acompanhar aí dentro de sua Bíblia, fica à vontade. Versículo 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que deis os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aí vem os versículos que nós lemos. Fora do nosso Deus não há outro. Existe por aí afora muitas crenças, superstições, muitas fábulas, muitas coisas. Nós já sabemos disso há muito tempo. Mas tudo isso que existe é para tentar atrapalhar o ser humano. Como eu estava conversando com alguns colegas de trabalho,
eles indagaram aquele tipo de assunto, dizendo que os antigos, eles tinham uns métodos de cura. Diziam que quando uma pessoa tinha uma íngua, que era para bater 3 vezes num tipo de madeira, e um desses que estava conversando isso é pastor, de muito conhecimento e sabedoria. E eu cheguei para ele e falei assim: pastor, sabe qual é o meu entendimento referente a isso? O próprio adversário coloca na pessoa enfermidade. E aí a pessoa busca essa superstição para se curar, e aí o adversário tira naquele momento a enfermidade. Para quê? Para a pessoa ter a sua fé voltada para aquilo e não para Jesus. Então, nessa terra é assim. Há muitas coisas que tentam nos afastar da palavra, nos afastar do nosso Salvador, o único. Há muitas coisas que se mostram para nós como uma forma de bem-estar, de paz, de alegria, de entretenimento, algo que segura a nossa atenção. Aleluia! E nós, servos de Deus, temos que ter vigilância. Por quê? Porque senão as coisas que está diante a isso aqui, se torna mais importante do que a palavra. Isso eu estou pregando para mim também. Que a espada tem quantos gumes a espada? Tem 2. Então isso é para mim. Hoje em dia, eu me policio em usar o telefone, Instagram, Facebook, WhatsApp, para o meu trabalho, porque eu trabalho com jardinagem. E fora isso, eu procuro buscar conhecimento nessa área. Só que aqui, está o conhecimento da vida e da salvação. E lemos que o próprio Deus disse, e o profeta, Deus falou e o profeta registrou. Deus falou o quê? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus na nossa vida. Ninguém. Nem o diabo. Às vezes, nem nós conseguimos impedir o agir de Deus. Exemplo, Jonas. Deus mandou ir para Nínive pregar a palavra dele. Jonas, com medo de matarem ele, foi para Tarso. Nem a atitude de Jonas impediu o agir de Deus. Deus fez todo aquele reboliço para que o profeta dele fosse o quê? Forçado a obedecê-lo. Mas, vou dizer algo para os irmãos, muito sério. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, misericordioso, sim, santo, maravilhoso. Deus é tudo de bom, não há nada de errado, não há nada de mal para ser falado de Deus, não há. Mas há uma verdade que às vezes a gente se esquece. Fica resistindo ao chamado de Deus para tu ver. Sabe o que ele faz? Ele te dá toda a liberdade de viver da sua forma. Te dá, porque nós também somos capazes de impedir o agir de Deus na nossa vida. Somos sim. Tiago 2,17 vai dizer, aleluia, que a fé sem obra é morta. Agora imagina que a fé é um fogo e as obras é a lenha. Se você não colocar a lenha no fogo, o fogo se apaga. Se Deus tem uma obra linda em sua vida e você mesmo não acredita que essa obra ela é capaz de ser realizada, quando Deus pega o teu projeto e investe nele, se você não acreditar nisso, você não vai agradar a Deus. Não vai. Como que Deus ele vai abençoar o seu chamado se você mesmo não dá crédito a ele? Dê crédito ao chamado que Deus tem na sua vida. Olha só o que foi lido. Aleluia.
Deixa eu achar aqui rapidinho. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sabe qual é o motivo do meu chamado e do chamado dos irmãos? A glória do Senhor. O nosso chamado tem esse objetivo, a glória do Senhor. Então, mesmo que você e eu estejamos sofrendo por causa do nosso chamado, vale a pena sofrer. Vale sim. Vale a pena prosseguir, evoluir, orando, jejuando, subindo montes. Vale a pena, ainda que isso chame a atenção do adversário e ele invista em nós perseguição, opressão, dardos inflamados, setas. Por quê? Um servo do Senhor que não busca a presença de Deus, ele não chama a atenção de Deus e nem do adversário. É uma pessoa que está nessa terra de uma forma assim, uma interrogação na cabeça, vivendo, passando o tempo. Uma vez pregaram algo que eu guardei aquilo comigo, porque isso serve para despertamento da minha vida. Eu vou dizer para os irmãos. Uma vez uma pessoa estava aqui, ó, nesse altar, e essa pessoa disse: seja fervoroso. Seja fervoroso. Sabe por quê? Porque se você não for fervoroso, você for morno, você não vai viver nem as coisas do mundo e nem as coisas de Deus. Para viver as coisas do Senhor, nós temos que ser intensos. Não dá para ficar no raso. Tem que se aprofundar, ainda que seja perseguido. E o que é melhor é que quando nós chamamos a atenção de Deus, Ele pega as nossas causas. Estou falando isso, não é da boca para fora, é com base na palavra. Porque Juízes 6 vai falar sobre Gideão. Chamou a atenção de Deus. Sabemos muito bem essa história. Ele estava lá, ó, dentro de uma, como se fosse uma sapata, né? Um buraco ali no chão, tipo uma cova ali no chão, aleluia, separando ali o trigo. Porque se ele colocasse aquele trigo numa eira para separar o bom do ruim, e as os medianitas iam matá-lo, então ele tinha que estar escondido. Pensa. A trabalheira daquele homem, um lugar apertado, ainda que você esteja apertado, separa o bom do ruim. O que é bom para a minha vida? Eu vou colocar em lugar de destaque. O que é ruim na minha vida? Eu vou colocar em outro lugar de destaque. Por quê? Aqui eu vou olhar, esse é o bom. Aqui eu vou olhar, esse é o ruim. Então eu estou de olho nos dois. Não deixe se misturar. Não deixe as coisas mundanas tomarem a frente das coisas do Senhor. Não deixa. Tem pessoas que ficam o dia todo no celular, só vendo um vídeo, passando e passando e passando e passando. Aí olha só, quando vem um vídeo bíblico, ele pula. Quando vem uma palhaçada, fica preso àquilo. Tenha sua mente saudável nas coisas do céu. Aleluia. Porque é isso que vai te fazer evoluir em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Como assim, irmão Rafael? Eu estar focado nas coisas espirituais também vai me favorecer nas coisas terrenas. Buscar em primeiro lugar o reino do céu da justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. A palavra do Senhor fala que o homem espiritual discerne bem tudo. Discerne bem tudo. O homem e mulher espiritual. Ou seja, você vai ter discernimento espiritual, terreno, emocional, sentimental, financeiro. Porque o Espírito Santo do Senhor vai te conduzir na sua vida. Mas isso só vai depender de mim e dos irmãos. Se dependesse só do Senhor Deus, se dependesse só do Senhor Deus, vamos entrar para a Bíblia, que aí a gente se identifica. Eu acho assim melhor, né? Às vezes falar de mim e dos irmãos, ficar nesse negócio assim, às vezes a gente pensa que não tem tanta, né, fundamento. Então vamos para a Bíblia. Se dependesse de Deus, Adão e Eva não tinham pecado no jardim. Se dependesse
dependesse de Deus, Satanás não tinha se rebelado. Caim não tinha matado Abel. Noé não tinha se embriagado após as águas do dilúvio se diminuírem. Aleluia. Então muita coisa não teria acontecido de ruim se dependesse só de Deus. Moisés não tinha batido na rocha com violência. Aleluia. Elias não tinha ficado amedrontado dentro, aleluia, daquela caverna se dependesse só de Deus. Se dependesse só de Deus, nós seríamos 100%, não haveria pecado na terra. Mas o homem, ele é errante. Eu sou errante. Nós, seres humanos, somos errantes. Mas Jesus, ele falou: sede perfeito como meu Pai é perfeito. Como nós vamos ser perfeitos? Melhorando um pouquinho a cada dia. Aqui, ó. Essa palavra aqui, ela é tudo. Essa palavra aqui, ela é tudo. Eu lembro quando eu era novo convertido, e eu fui morar em Minas com a minha mãe, meu padrasto, meus 2 irmãos, parte de mãe. E eu era novo convertido. Deus, ele tinha estendido sua mão para mim. Eu estava no fundo do poço. Quando ele estendeu a mão para mim, eu estava com depressão. O dia para mim é como se fosse a noite também. Minha mente era escura, né? Por causa que Satanás estava tentando de todas as formas fazer com que eu me suicidasse ou que alguma coisa se levantasse e tirasse a minha vida e eu fosse para o inferno. Então Deus me desceu ao mais profundo abismo e me resgatou de lá. Tive um grande sobrenatural como o Senhor Deus. Um grande sobrenatural. Quando tiver uma oportunidade eu falo para os irmãos qual foi o sobrenatural. Então, passado isso, fui morar com a minha mãe e comecei a me envolver, né, no Evangelho, na palavra, na oração, no jejum, no subir um monte, na consolação do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a ter experiências com Deus. Deus começou a me usar na palavra, pela misericórdia dEle. E sabe como era a minha vida na roça? Era trabalhando ali para o meu patrão, mas ansioso, uma ansiedade do bem, ansioso de chegar em casa, tomar um banho e pegar na palavra para ler, desdobrar meu joelho e orar. Eu morava no meio da roça, só tinha montes e gados e milho, né? Grilo, cobras. Roça não tem nada, irmãos, é só isso que eu estou falando aqui. Então, nem internet tinha, glória a Deus por isso, porque aí eu não tinha como, né, dividir a glória do Senhor com as coisas, né, supérfluas da internet. Então eu fiquei me aprofundando na palavra, na oração, no jejum, né, de estar ali na presença do Senhor. E sabe o que eu descobri? Quando a palavra do Senhor fala que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, é pura verdade. Mas também é o fato de você estar sozinho em seu quarto, dobrar o seu joelho. Tem 4 pessoas ali. É você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando eu estava sozinho no meu quarto, de joelho dobrado, falando ao Senhor, eu senti ali, ó, mais alguém comigo, preenchendo o meu coração. Então, irmãos, para nós, nessa terra, Jesus, Ele basta. Por isso ele falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei qual é o processo que o irmão tem passado. A missionária Matilde expôs que a filha dela está num processo, mas nenhuma outra pessoa aqui expôs o que está se passando. Expor não é vergonha. Expor é você mostrar que você tem certeza que Deus está no negócio para te ajudar. Glória a Deus. Então, na vida de cada um aqui, Deus está operando. Às vezes de uma forma psíquica, às vezes de uma forma oculta, mas Ele está operando. Então, por favor, irmãos, não impeçam o agir de Deus nas vossas vidas. Não impeça aquilo que é para os irmãos fazerem, façam. Busca ao Senhor. Isso aqui tudo vai passar. Essas paredes um dia cairão, aleluia. Essa terra vai ser desfeita, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Então vamos ficar firmes nessa palavra.
Vamos amar o nosso próximo. Se alguém levantar uma calúnia, ore. Ore por essa pessoa. Peça a Deus para Deus abrir o entendimento dela, o entendimento espiritual, para que ela perceba que o que ela está fazendo não é nada do bem. Não tenha raiva, não tenha rancor, não tenha mágoa de ninguém, não tenha nenhum pensamento negativo contrário. Se vê algum irmão caído, não julgue, ore por ele. Vamos zelar pela nossa salvação, irmão. A nossa salvação, ela foi comprada por Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito alto. Muito alto. Ele estava em sua glória, no seu trono, soberano, santo, Rei dos reis. Lá estava Jesus. E olha o que Jesus fez por nós. Desceu na terra, não usurpou ser Deus, mas tomou a semelhança de servo, de homem. Aleluia. Para se entregar por mim e pelos irmãos. Glória a Deus. Então nós somos pessoas muito privilegiadas. Por isso, o mundo aí afora tem um Deus estranho, que nunca vi em lugar nenhum dentro dessas crenças dizer que esse tal Deus se entregou. Mas nós sabemos que o nosso Deus andou nessa terra. Mesmo ele sendo santo, pisou nessa terra imunda por amar aos irmãos e a mim e a todos quantos existem e já existiram. Então vamos abraçar, aleluia, o Evangelho de Cristo, porque o céu é tomado à força. Não recue perante, aleluia, as afrontas do adversário. Não recua não. Como foi falado, aleluia, mesmo que o adversário está ali, ó, tentando te oprimir, te atribular, te enfraquecer, te desanimar, te esfriar, ainda que ele esteja fazendo tudo isso, lembre-se do que diz a palavra, que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a espada, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E por aí vai. Aleluia. Então se nem a morte, nem a vida é capaz de separar de Deus, só o pecado. E o diabo não obriga ninguém a pecar. Ele seduz. Ele seduz a pessoa a pecar. Para concluir essa mensagem, aleluia. Se o diabo apresentar o pecado para nós de uma forma escancarada, nós vamos abraçar o pecado? Não. Se nós vermos o pecado e identificá-lo, aquilo ali é o pecado, nós vamos abraçá-lo? Não. Então qual é a estratégia do diabo? Colocar diante do nosso caminho o pecado, sem que ele pareça ser pecado. Lembra de Sansão, que era cheio do Espírito Santo? Qual era a fonte da força dele? Era o Espírito Santo, mas através de quê? De um acordo. Ele não poderia cortar o cabelo, se relacionar com uma mulher que não fosse do seu povo. Ele não poderia tocar no que era imundo, certo? Não poderia tomar bebida forte. Sansão. Aí, em um determinado momento, na mente dele, ele desejou, aleluia, se relacionar com uma mulher de um outro povo. A mente dele ali já começou a se perder. E aí, um determinado dia, ele passando, ele estava com fome, ele viu o mel num cadáver de leão. Ou seja, o mel estava imundo, porque o leão estava morto, então, misturou ali e ele comeu. Então, o que acontece? Sansão, ele vai se perdendo em sua caminhada. Por quê? Porque aquilo que ele sabia que era errado, ele já não começou mais a ver como errado. O que eu quero dizer para os irmãos? Não buscar ao Senhor é errado. Não buscar ao Senhor. Não estou falando que os irmãos não buscam o Senhor, tá? Não estou falando isso. Não sou louco.
Ainda que fosse uma verdade, eu jamais diria. Mas é um despertamento para a minha vida também. Mesmo cansado, mesmo doente, mesmo triste, mesmo com uma decepção, mesmo ferido emocionalmente, não deixe de buscar ao Senhor. A palavra do Senhor fala: foste fiel um pouco e no muito te colocarei. Mesmo que esteja demorando se concretizar algo que esteja esperando no Senhor, permaneça orando com aquela mesma intensidade. Tem pessoas que costumam orar com muito fervor no começo, mas aí o tempo vai se passando e a bênção não chega, aí começa a perder aquela intensidade. Não permite isso acontecer. Se fosse comparar a gente com um carro e o combustível fosse o buscar ao Senhor, então de vez em quando nós temos que ter um reparo, uma manutenção, que é buscar ao Senhor na palavra, na oração, no jejum. Quando nós estamos de pé, aleluia, de cabeça erguida, como aqui estou pela misericórdia do Senhor, de pé, de cabeça erguida, quando estamos assim, vou dizer agora, fisicamente, para comparar com a espiritual, é porque nós estamos fazendo o quê? Isso é muito simples de raciocinar, lógico. A gente está se alimentando, a gente está dormindo, a gente está cuidando da nossa saúde. Espiritualmente é da mesma forma. Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que jejuar. Mas por que jejuar? Porque a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Às vezes a gente está sem força para orar, às vezes a gente está sem força para ler a Bíblia. E isso é demônio, é espiritual. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então às vezes só sai com o jejum. Aleluia. Então nós temos que buscar ao Senhor. E quando nós não buscamos ao Senhor com fervor, aleluia, porque não podemos ser mornos. Não podemos ser morno, não. E é uma palavra dura, esse não poder ser morno causa ânsia de vômito no Senhor. Temos que ser quente. Por que quente? Da onde eu tirei isso? Tem que ser quente. Porque João Batista falou: eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas vem uma voz minha que é mais poderosa do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo não é frio, fogo é quente. Então nós temos que ter em nossa vida isso, fogo do Espírito Santo. Aleluia. E como esse fogo do Espírito Santo é avivado, aí vem a parte da lenha que eu mencionei. A oração é a lenha, o ler Bíblia é a lenha, o estender a mão pelo próximo é a lenha, porque você está exercitando o teu amor. Você ter fé que o Senhor é contigo, que o vento vai passar, que você não vai cair, que as contas podem dar um absurdo, algumas coisas podem ter perdido o controle, mas se Jesus estiver no barco, Ele coloca tudo em ordem. Sabia que, olha só, vou comparar a passagem que foi pregada ontem, Marcos 4,35. Jesus estava dormindo na polpa do barquinho, não é a palavra? Sabia que tem muitas vezes que quem está dormindo somos nós? Jesus me deu isso agora. Às vezes nós estamos no nosso barquinho, Jesus está acordado ali, ó, fazendo a parte dele. Aí nós que dormimos, aí o que acontece? Vem a tempestade para nos acordar. Aí a gente desperta com aquela tempestade terrível e aí clama ao Senhor. E aí Ele dá ordem. Por quê? Agindo Ele, quem impedirá? Nenhuma tempestade impedirá do teu barquinho atravessar para outra margem. Não sei quais são os propósitos, quais são os sonhos dos irmãos, mas Deus sabe. Então, vamos se lembrar do Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso. Ele opera e ninguém pode impedir. Amém? Que assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.